De volta com o segundo bloco do programa Urbanidades, hoje falando sobre farmácia, sobre o curso de farmácia, para ser mais específico, e para ser mais específico ainda, sobre o curso de farmácia aqui na Universidade Católica de Santos. Eu vou até explicar para você por que aqui e não em outro lugar, mas eu vou deixar isso para o próximo bloco. Agora, eu queria ir um pouco a fundo numa outra área que é de atuação também do farmacêutico, que é a área de alimentos. Então, pode falar para mim. Então, César, a área de alimentos, ela é uma área que dificilmente, quando alguém vai optar por um curso, pensa que o farmacêutico vai atuar com alimento. Mas é uma área nossa na indústria. Onde o farmacêutico atua na área de alimentos? Ele atua no desenvolvimento de um produto. Por exemplo, na nossa infância não existiam barrinhas de cereais, certo? Uhum. O desenvolvimento de uma barrinha de cereal como uma forma de você poder carregar, transportar um cereal na sua bolsa de uma forma mais fácil, isso é um desenvolvimento de um produto. Hoje, os iogurtes, por exemplo, que têm princípios probióticos, que fazem bem para a saúde, é um desenvolvimento de um produto diferenciado. Deixa eu tentar entender. Vou dar uma de leigo, nesse caso eu sou leigo mesmo. Vamos falar no iogurte. Certo. Os iogurtes surgiram na década de 50 ou 60, se não falha a memória, né? Quem inventou o iogurte, por dizer assim, foi um farmacêutico ou não? Não, o iogurte eu desconheço. Mas assim, se foi um farmacêutico. Eu expressei mal. Então o produto existe já, mas o desenvolvimento dele, em termos de agregar elementos que façam bem para a saúde, é feito por um farmacêutico. Isso. No caso do iogurte, eu não sei lhe dizer se foi um farmacêutico. Tem outros exemplos, depois eu comento com você. O farmacêutico ele vai desenvolver produtos tanto com fim medicinal ou não. Não é objetivo necessariamente que tenha um princípio ativo, uma ação medicinal. Ele vai desenvolver um produto que seja bom para a população. Uma sopa, por exemplo, desidratada, em que facilite seu uso à noite, quando chega em casa. Isso é um desenvolvimento de um produto com uma nova tecnologia. Isso é a atuação do farmacêutico. E, além do desenvolvimento, ele também atua no controle de qualidade. Porque se você vai lançar um alimento, você tem que garantir que esse alimento não vai fazer mal para a população. Não vai ter nenhum problema, como às vezes até acontecem, né, algumas falhas. O farmacêutico ele está dentro de uma indústria de alimentos, vou citar alguns nomes de exemplo, Nestlé, Danone, garantindo que esse alimento vai sair quimicamente e microbiologicamente saudável, para que não cause nenhum dano à população. Em geral, quando você tem um medicamento, aparece lá, farmacêutico responsável, né? Certo. O alimento acontece isso também? Pode. O alimento ele vai ter um profissional responsável. No caso do alimento, pode ser um químico ou um farmacêutico. No caso do medicamento, só farmacêutico. Eu sei que a gente está falando aqui tanto do farmacêutico, mas eu creio que, em geral, o desenvolvimento desses produtos, seja na área de cosméticos, seja na área de alimentos, ele é feito por uma equipe, né? Não é que seja, também não pense em casa que é o farmacêutico que vai fazer tudo, né? Claro. Mas ele é uma parte importante dessas equipes, né? Sem dúvida. O que vem a agregar aquele conceito que hoje está mais válido do que nunca, de transdisciplinaridade, né? Não existe mais aquele curso que é fechado em si, né? É isso mesmo. E cada vez mais as coisas se superpõem e as equipes são multidisciplinares. Bom, tudo bem, voltando ao alimento. Ou seja, qualquer produto, grandes empresas têm farmacêuticos, departamentos com esses farmacêuticos, para testar a qualidade e o desenvolvimento de produtos. Exatamente. Vou citar alguns exemplos para você históricos que, em relação ao alimento e à farmácia. Coca-Cola, por exemplo, é um alimento. É classificada como um alimento, é uma bebida. A Coca-Cola foi desenvolvida por um farmacêutico. É um exemplo clássico, né, pela sua dimensão, o seu alcance no mercado. Mas vou dar Eu lembro, posso estar enganado, que a Coca-Cola, quando foi inventada, ainda no fim do século XIX, início do século XX, exatamente. Né, ela era para ser um remédio, né? Isso, era para ser um xarope. Um xarope. E tivemos um exemplo atual que tem muito parecido com a história da Coca-Cola, não sei se você já ouviu falar. Temos um refrigerante hoje no Brasil, no Maranhão, e que faz muito sucesso, já está vindo para cá, já chegou aqui em Santos, inclusive, que é um refrigerante chamado Jesus. Sim.
Esse refrigerante, a história é muito parecida com a Coca-Cola. Ele foi desenvolvido por um farmacêutico de São Luís do Maranhão, que na tentativa de fazer um xarope acabou ficando muito gostoso e acabou levando para a área de alimentos. E que hoje foi adquirido pela Coca-Cola. Viu o potencial, né? Viram um potencial e acabaram adquirindo. Temos outras áreas, né? Vou falar uma coisa mais perto de nós. Na região nós temos uma cervejaria. Sim. Uma cervejaria artesanal no Guarujá, na Praia da Enseada. Essa cervejaria é de um farmacêutico, porque a cerveja também é classificada como alimento e temos um farmacêutico que abriu essa cervejaria e desenvolve uma cerveja muito gostosa perto de nós aqui no Guarujá. Não me fala com isso, senão vai virar merchan direto. Né? Bom, vamos sair da área de alimentos antes que você fique fazendo mais propaganda e vamos falar para a área de análises clínicas. Certo. Tem um quê, quando você me conversou comigo a primeira vez sobre o curso, um quê de CSI, né? Uhum. Fala mais sobre esse aspecto. Então, análises clínicas, ela é chamada essa área de análises clínicas e toxicológicas. É a área em que o farmacêutico vai atuar dentro de um laboratório, fazendo análises de sangue, análises de outros líquidos, análise de DNA, por exemplo. Então, ele pode atuar tanto num laboratório de rotina, num laboratório de análises clínicas, aquele onde a gente vai quando precisa fazer um exame de sangue, por exemplo, ou ele pode atuar dentro da área criminal, como um perito criminal. Então, nós temos vários ex-alunos hoje que atuam ou na Polícia Civil ou na Polícia Federal como um perito. Então, fazendo os exames para fazer uma análise, por exemplo, se a pessoa ingeriu álcool após um acidente de carro, ou fazendo uma análise de DNA para ver a paternidade de uma criança e algo do tipo. Então, é uma área de atuação também. Bom, isso é para aquele o graduado, né? Certo. No bloco que vem, nós vamos falar um pouco mais como é que você consegue entrar num curso como esse. Vamos falar também sobre aqueles que já estão fazendo farmácia e que podem fazer uma pós-graduação. Onde é que isso acaba? Se é que acaba. A gente volta daqui a um minuto.